E a treta entre o André Rizek e o Pilhado, hein galera? Pra quem não sabe, após a França perder para a Espanha, o Pilhado simplesmente detonou a seleção francesa. Mas parece que o André Rizek não gostou nadinha e saiu em defesa. O André Rizek soltou o verbo e chegou a xingar o Pilhado. Mas o Pilhado não ficou calado e gravou um vídeo simplesmente detonando o André Rizek. Como se não bastasse, no programa Pânico, ele também foi lá e soltou o verbo mais uma vez. E nós iremos ver todos os detalhes dessa treta agora. Mas antes, deixe o gostei aqui no vídeo e se inscreva em nosso canal. Vamos ver aí o que o Pilhado falou no programa O Pânico e logo em seguida o vídeo que ele gravou aí em resposta detonando o André Rizek. Vamos também relembrar o que foi que o André Rizek falou que deixou o Pilhado tão irado. E o menino lá, hein? A briguinha com o menino. Você viu que ele respondeu você, né? Eu vi. Deu um apavoro. É o... Rizek? Rizek. Eu nem falei nome. É o Eu nem Rizek. falei Não, nome. mas é o Rizek. Vem falar aqui. Ué, não, eu não vou esconder também, Sim, não. sim. Mas porque foi falar do que eu falei da França, né? Porque aí ainda me imitou, falando. Aí chamou de chucro. Aí chamou de ignorante. Ele é muito fino. Eu prefiro ser chucro do que Nutella. Eu prefiro. Você jantou, hein? Eu prefiro. Não, já tem ninguém. Eu só nunca Tomou vou deixar de apavoro. responder. Nunca vou deixar de responder essa turminha. Porque eles acham que eles vão intimidar. Não vão me intimidar. E vem vários amiguinhos dele da esquerdinha da imprensa também repostar. Eu não tenho medo de nenhum deles. Seja na internet, na rua, onde eles quiserem. Tenho medo nenhum. Tira a camisa. Nenhum. Eu gosto de irritar. Eu gosto. Porque é o seguinte... Ué, eles apelam contra mim, eles se juntam todos eles. É o Pilhado, Junta todo mundo contra um. Isso mesmo. Eu irrito eles. É isso mesmo. Minha esposa ainda falou, amor, não responde não. Você vai fazer o que eles querem. Eu falei, azar. Eu não vou ficar calado. Vem o Nutella me chamar de chucro. Ué, eu vou ter que falar alguma coisa. E aí é sempre os mesmos argumentos, chama de ignorante. E aí fala da imigração, que tem a xenofobia contra os imigrantes. Eu vou ser bem sincero. Num jogo de futebol, né? E outra, jogador também entrando na política, eu vou criticar sempre. E aí, é um negócio, eles apelam pro assunto da imigração. Só que ninguém na França é contra o imigrante que é honesto. É contra o imigrante que vai jogar bola e se torna um grande jogador. É contra o imigrante que é trabalhador. Mas muitas vezes isso aí, eles não falam, o imigrante ele entra num país e ele comete crime. Então você tem que ter um controle de quem entra no seu país. Tá bom, quem é você? Você tá vindo pra cá pra quê? Você vai trabalhar? Você tem proposta de emprego? Qual é o seu histórico? Isso é algum preconceito? Pra mim não é. Pra mim não é. Você tem que ter o controle. Quem tá entrando no seu país? Porque, me desculpa, muitas vezes você tem imigrantes entrando pro crime organizado. Você tem imigrantes cometendo crimes no seu país. Não que eu diga que é só o imigrante. Mas quando a direita fala, vamos controlar a imigração no país. É isso. Só que aí eles passam do mesmo jeito que ele falou lá no programa dele. Ele é ignorante. Ele não entende que eles estavam lutando pela sobrevivência, os jogadores franceses. A imigração. Os imigrantes, eles iam ser tirados pelo governo. Não ia. A gente sabe que não ia. Quantas vezes a gente já viu o imigrante fazendo lá o testezinho na Polícia Federal, de tudo que é país, eu sou honesto, minhas contas bancárias, eu vim pra trabalhar. Entra, você é muito bem-vindo. Claro. Agora, claro que um país tem que controlar quem tá entrando, porque se entrar um bando de gente que não tem recurso nenhum, entrar no seu país, muitos deles podem sim cometer crime. E você tem que controlar. Só que não é isso que eles passam pra eles. Eles fazem aquele vitimismo de sempre. E ao contrário do que ele diz, ignorante eu não sou. Eu estudei. Eu sei o que eu tô falando. Só que eu não manipulo ninguém. Eu não quero manipular ninguém. Eu falo verdade. E aí é o que eu falo. Antes chucro do que Nutella. Antes ignorante. Você tá bravo, hein? Se liga aí no vídeo que o Pilhado gravou aí detonando o André Rizek. Pessoal, tem um apresentadorzinho do esporte da Globo que cresceu puxando o saco e que é detestado dentro da própria emissora, que andou mandando indiretinha pra mim em programa. Sabe o que mais revolta essa turma? É que eu não tenho medo nenhum deles. É que eu não tenho medo nenhum dessa imprensa lacradora e esquerdista. E o que incomoda ainda mais é que eu sozinho, com as minhas redes sociais, com o meu canal no YouTube, eu tenho mais engajamento, eu tenho mais audiência e eu recebo muito mais do que todos eles juntos. Inclusive, muitas vezes eu dou mais audiência do que o próprio programa dele na emissora.
Então é óbvio que incomoda um jornalista de direita que não respeita em nada esses esquerdistas da imprensa, expondo a vergonha de trabalho que eles fazem. E aí, vem os coleguinhas dele, também esquerdistas, e repostam, achando que vão me intimidar. Então eu deixo um recado bem claro, eu não tenho medo nenhum de vocês. Seja na internet, seja na rua, porque eu sempre me garanti. E tem outro recadinho. Um dos adjetivos que ele usou, né, nessa indireta, foi chamando de ignorante. Aí eu faço um desafio. Vamos pegar a minha ideologia, o lado político que eu apoio e o lado político que ele apoia. E vamos ver de que lado tem mais ignorante, de que lado tem mais gente que não teve estudo e que é facilmente manipulada. Então, graças a Deus, eu tive estudo. Só que eu também aprendi com meu pai a não ter medo de gente frouxa. Eu vou pra dentro. Mas o que será que o André Rizek falou que deixou o pilhado tão irado? Se liga aí no que foi que ele disse logo após a França perder a Espanha. Muita gente se informa sobre cultura geral, geopolítica, muitas vezes motivado por aquilo que acontece no futebol, né? Tão fanático por futebol que se informa por isso. Eu tenho convicção que muita gente não entendeu o que aconteceu na França e qual era a luta dos jogadores franceses. Então eu vi muita gente chucra mesmo, ignorante, dizendo foram lacrar e perderam da Espanha, tomaram o gol do Lamine Yamal. Não tem nada a ver com lacração isso. Eles estavam lutando pela própria sobrevivência. Eles estavam combatendo um grupo classificado pelo próprio comitê de política eleitoral da França como extremistas, que dizia abertamente que não reconhecia aqueles atletas, filhos de imigrantes, como franceses, que queria a extinção deles como cidadãos franceses. Eles estavam lutando pela própria existência, pelo direito de existir. Não é uma briga de direita e esquerda, porque é zero problema ser de direita ou ser de esquerda. Isso é uma disputa política que querem dois grupos, campos que querem o bem comum e tem caminhos diferentes para chegar no bem-estar social, pensam de forma diferente. O problema é você ser um extremista, como era esse campo político da França que falava abertamente que era contra a existência desses atletas. E essas pessoas chucras aqui no Brasil, que não entenderam que estava em jogo, acabaram comemorando que eles foram eliminados por um gol do Lamine Yamal, que é filho de marroquino com uma mãe de Guiné Equatorial, ou seja, que representa justamente a luta dos jogadores franceses. É a gente que não entendeu nada, a gente muito chucra, muito ignorante, que não entendeu o que estava acontecendo com os jogadores da França. Jogaram muito mal a Eurocopa, mas não tem nada a ver com a luta que eles tiveram por existência, por existência. E aí vem os jogadores da Argentina e cantam isso. Eles jogam pela França, mas são de Angola. Que bom que eles vão correr, se relacionam com transexuais. A mãe deles é nigeriana, o pai deles cambojano, mas no passaporte francês. Um grito abjeto, cara. Acho que a reação é pouca até, foi pouca até. Governo francês, Federação Francesa, e vai aumentar, cara. E aí, meus queridos, o que vocês acharam dessa treta toda? Deixe aí nos comentários, quero saber muito a sua opinião. Eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo.